Todos falam de firewall, de segurança e etc. Mas você já parou para pensar como um firewall funciona? Aliás, o que é um firewall? Não vou estender muito esse vídeo, vou procurar ser o mais direto possível sobre o que é firewall. Não vou dividir o firewall em subtipos como existem, tá? Eu vou simplesmente falar qual que é a função e o que é um firewall. Basicamente, o que é o firewall? O firewall é um dispositivo que serve para dividir e ou proteger a sua rede de ataques externos. Não ajudou muito, né? Vamos lá. A internet é uma rede, tá? E dentro da sua empresa é uma outra rede. Quem fica nesse meio do caminho é o firewall. Então, tudo que vem de fora passa por ele para acessar a sua empresa. Tecnicamente deveria ser assim, né? Algumas empresas não utilizam firewall, usam o firewall que vem direto do roteador, tá tudo certo. Mas precisa entender o que é o firewall, né? Então, assim, existem, como eu falei, eu não vou citar os subtipos, firewall de estado, firewall de... Gente, tem um monte de subtipos. Depois eu até faço um vídeo, para quem quiser, lógico, explicando os subtipos do firewall. E como funciona o firewall, né? Afinal de contas. Vamos fazer uma analogia um pouco mais simples. Vamos dizer que o firewall é o zelador do seu prédio, por exemplo. Você recebe uma encomenda, essa encomenda passa pelo zelador, ele olha lá e fala, esse pacote é de tal pessoa, esse pacote é de tal pessoa e por aí vai. O pacote que vier sem nome, por exemplo, é descartado, um exemplo, né? E basicamente no firewall é isso, né? Esse exemplo de, o pacote veio descartado, foi conversado entre todos que seria essa regra. E o firewall, todos os firewall, possuem isso em comum. Todos eles trabalham com uma tabela de regras. Você vai lá, configura no firewall uma determinada regra, um conjunto, né, de regras, e ele vai passando linha a linha e vai cumprindo as exigências daquela regra que você determinou. Um exemplo de regra, por exemplo. Vamos imaginar que a empresa tem um departamento de marketing, diretoria e todos os outros. Tá? O marketing e a diretoria podem acessar o Facebook, por exemplo. Os outros não. Então, a regra que você coloca no firewall. Senhor firewall, por gentileza, deixar passar a diretoria e marketing com acesso à rede social, ao Facebook, por exemplo. Regra 2, bloquear todos os restantes. Beleza. O que vai acontecer com essa regra? A diretoria e o marketing vai acessar tudo, internet inteira, e os outros não vão acessar nada. Por quê? Porque você pediu para bloquear tudo. O firewall ele é muito chato. Então ele vai cumprir exatamente como aquilo que está na regra. Então se a regra que você colocou é bloquear todos os outros, o firewall não sabe que a anterior você quis só bloquear a rede social. Ele não sabe, ele fala, especifica o que você quer. Então você tem que fazer de novo essas duas regras. Primeira regra, senhor firewall, por gentileza, deixar passar marketing, que são os IPs, tá, gente? É um grupo de IPs, tá, por exemplo. Deixar passar o Facebook para os IPs tal do marketing e os IPs tal da diretoria. Regra 1. Regra 2. Bloquear o acesso ao Facebook para os IPs tal ou simplesmente bloquear o acesso ao Facebook. Tá? O que vai acontecer? Ele também funciona em ordem. Se você inverter essa ordem, a diretoria não vai acessar. Por quê? A primeira regra diz que a diretoria, por exemplo, pode acessar o Facebook. Passou nessa regra, ela já libera o acesso. Ele nem passa para a segunda regra. Se você inverter isso, a diretoria pode acessar o Facebook. Só que a primeira regra está que todos os IPs, ou o restante, por exemplo, não podem acessar. Então, de cara, ele já é bloqueado. Então, as regras existem sim, regras que devem ser bem definidas e a ordem das regras. Tá? Existe essa principal diferença. E é por conta dessa ordem de regras, as regras bem definidas, que às vezes a gente acaba configurando um firewall, por exemplo, e que você não sabe por que parou de funcionar, ou até pior, porque determinada porta foi aberta e você não sabe para quê. E você liberou, por exemplo, um acesso indevido na sua rede. Então, de novo, toda a configuração, não basta entender, você tem que saber fazer a configuração do firewall. Tem que saber fazer toda a configuração para que você não esqueça, não erre algum detalhezinho que coloca toda a rede em risco. E ele funciona também de fora para dentro, que é o principal uso dele, né? Então, vamos supor que você, logo de cara, quando você coloca o firewall, por exemplo, ele existe algumas regras principais, tá? Por exemplo, evitar o ping da morte, evitar o flood, enfim, depois eu explico de novo basicamente, tá? Só que toda a regra padrão do firewall é assim, bloquear tudo de fora para dentro e liberar tudo de dentro para fora. Essa é uma regra padrão,
tá? Ah, então tá tudo certo, tá protegido. Não tá, né? Não tá porque existe um cavalo de Troia, vários, né, aliás, né? Existe um trojão que ele utiliza a conexão reversa. O que que é isso? Ao invés dele abrir uma porta no seu computador, o hacker, por exemplo, abre uma porta no computador dele e fica só aguardando você conectar. Essa é uma conexão reversa. E o firewall, para ele está tudo certo, porque você está saindo para uma conexão externa, então para ele você não representa risco. Então pode sair, é permitida a saída, né? E não é assim. Então para isso que o firewall, além daquela configuração, tem que ser feito um estudo na rede direitinho, para ver quais são os acessos, o que cada um utiliza na máquina, qual a necessidade de cada um, para você determinar muito bem essas regras, né? De início, a primeira coisa que você faz é bloquear tudo, né? Liberar somente a internet e começar a entender quem utiliza o que, quem utiliza o que, quem utiliza o que, para você ir liberando. É um trabalho chato, às vezes os usuários acabam ficando um pouco bravos, que algum acesso ele perdeu, mas é uma das melhores formas de você fazer um acesso bem definido, fazer um conjunto de regras e segurança bem definido. De novo, como todo vídeo eu falo, né? A segurança não é 100%, tá? Existe alguma brecha? Pode existir. Basicamente, o ideal é você não abrir porta nenhuma e não deixar ninguém sair. Também não tem internet, também não tem trabalho, né? Então, gente, conta com a Sanches, fazemos toda essa configuração, explicamos para você, fazemos um mapa, um estudo de caso, explicando detalhadamente o que deve ser feito. Segurança é sempre bom, segurança está em primeiro lugar.